medida que o nosso mundo vai evoluindo, a cultura popular vai crescendo também. Se nós recuarmos nas eras e nos lembrarmos dos povos primitivos que chegavam assim na praia e viam o mar se encontrar com o céu lá no horizonte, né? Então surgiram assim muitas fantasias que, se eu for até lá o horizonte, eu passo a mão no céu. Pensava-se assim. Então o mundo mudou muito. As concepções cresceram muito. Então, o que aconteceu? Tudo aquilo que era arcaico, que era incoerente, foi caducando no tempo. Por exemplo, hoje não se fala mais em Ptolomeu no sistema geocêntrico. Se você pegar qualquer criança da escola primária, ele vai lhe dizer que a Terra gira em torno do Sol. Aliás, as crianças na escola dizem, e nós também, que não somos especializados em astronomia, dizemos que a Terra tem dois movimentos. Um movimento de rotação em torno do seu eixo imaginário, gerando a sucessão dos dias e das noites, e o movimento de translação em volta do Sol. Então a gente diz que a Terra tem dois movimentos. O astrônomo diz que tem 11. Então há duas linguagens, uma linguagem especializada e linguagem popular. Não interessa a criança, ao homem não especializado, mesmo adulto, admitir que a Terra tem 11 movimentos. E provavelmente a astronomia vai descobrir outros movimentos na Terra. Então, onde eu quero chegar com esse comentário? Que a cultura vai aposentando tudo aquilo que é ilógico, tudo aquilo que não se sustenta com a ciência. É por isso que Allan Kardec foi muito oportuno quando ele disse que o Espiritismo caminha para e passo com a ciência. Tudo aquilo que a ciência comprovar, o Espiritismo aceitará. E se nós espíritas emitirmos algum conceito que a ciência venha a provar que esse conceito não é verdadeiro, nós espíritas atualizaremos os nossos conceitos para estarmos sempre de braços com a ciência. Então, amigos, a gente tem assim um certo pesar de certas correntes do pensamento filosófico ao longo da história, as chamadas ortodoxias, que são conceitos petrificados no tempo, que é absolutamente incompatível com a ciência. O ortodoxo é assim, é assim, acabou, não muda, proibido mudar. A ciência é o contrário, ela pesquisa, ela refunde conceitos, ela vai evoluindo sempre, e deve ser assim. Até penso eu que, em função disso, nós vimos muitos homens de cultura migrarem para o materialismo, para o ceticismo, porque a religião tentou impor aos que pensam conceitos que a razão repugna. Então, não é por essa razão que nós vamos perder o nosso sono, nós espíritas. Em função disso, penso eu, que o Espiritismo veio para eternizar-se. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, diz o conceito, que só a verdade ficará de pé. Então o Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina que tem uma base científica, é uma filosofia com uma base científica e uma consequência moral.
nós seguimos de braços dados com a ciência. Então vejam, surgiu ao longo das eras aqueles conceitos que a ciência mostrou que eles são em verdade. Razão pela qual citei o sistema de Ptolomeu, que hoje seria até uma piada achar que é o Sol ou as constelações que giram em torno da Terra. No afã de dar, assim, um valor à religião, os religiosos da antiguidade imaginaram a Terra como o centro do universo. E parece mesmo, né? Parece mesmo. Nós vemos de manhã, é porque vocês acordam tarde, né? Eu que acordo cedinho, eu vejo o sol aparecer lá no horizonte, lá no nascente, né? Lá para o lado da Zona Leste, passar aqui por cima de Moema e se pôr lá para o lado de Santo Amaro. Então dá a impressão que é o sol que passa. Fisicamente dá essa ilusão de ótica. Mas hoje já não se leva mais isso a sério. Sabe-se que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, amigos, à medida que a humanidade vai se aculturando, que a ciência vai atingindo as camadas de todos os níveis sociais, a ignorância vai ficando para o amanhã. E só a verdade ficará de pé. Então a doutrina espírita, ela veio para eternizar-se, porque ela é de uma lógica contundente. E é esse o nosso ponto hoje da nossa programação: reencarnação. Vejam só, amigos, eu acho assim estranho, não me é chocante, mas é uma impropriedade os religiosos profissionais serem contra a reencarnação. Ora, se o espírito humano pode, através de múltiplas existências, desenvolver sua inteligência, melhorar seus sentimentos, resgatar seus erros, o religioso profissional perde a razão de ser. Mas nós espíritas, as coisas às vezes me parecem invertidas, porque nós espíritas vivemos do nosso trabalho honesto. Isso é o que a doutrina nos recomenda. Em espiritismo não temos profissionalismo religioso. Nenhum espírita vive à custa da religião. Já os religiosos profissionais, sim, vivem à custa da fé alheia e vivem muito bem. Então seriam eles os primeiros a defender a reencarnação. Deveria ser, está vendo? Eu vivo muito bem à custa da fé de vocês, mas olha só, a reencarnação prova que existe uma vida espiritual. E nós espíritas teríamos o direito, a conveniência de duvidar, porque nós não vivemos à custa da religião, nós vivemos à custa do nosso trabalho. Eu vou tentar fazer uma brincadeirinha. Vamos dizer que eu vou colocar o dia 1º de janeiro de 1900. E eu vou colocar aqui o dia 1/1/1950. Dá para enxergar? Acho que sim, né? Então vejam. Uma pessoa nasceu aqui no dia 1º de janeiro de 1900 e faleceu em 1º de janeiro de 1950. Essa pessoa viveu 50 anos. É um cidadão apto. Aí eu aqui faço um outro segmento de reta para respeitar a geometria. E ponho aqui um outro indivíduo nascendo no dia 1º de janeiro de 1960 e falecendo no dia 1º de janeiro do ano 2000. Então, esse indivíduo viveu 50 anos, esse aqui viveu 40 anos, certo?
E esse aqui é o indivíduo, deixa eu mudar a cor aqui, fica mais fácil. É o indivíduo B. Vejam só, amigos, veja que coisa interessante. Se as minhas pesquisas científicas provarem, ou filosóficas provarem, que este indivíduo aqui é a reencarnação desse aqui, o que eu provei? Que aqui eu tenho 10 anos de vida espiritual. Então, eu provei a imortalidade da alma. Alguma dúvida? Alguém deixou de entender? Está confuso? Expliquei ou compliquei? Então, vejam, amigos. Se eu provo que esse indivíduo B é o indivíduo A, eu provei que nesse espaço aqui, durante 10 anos, ele viveu no mundo espiritual. Eu provei a eternidade da alma. Meus amigos, leia Carl Miller no seu livro A Reencarnação Baseada em Fatos. O Dr. Carl Miller é um homem de ciências, um cientista. Não é um místico, não é um religioso. E ele, como doutor em neuropsiquiatria, fez com os seus pares uma série enorme de pesquisas com aqueles pacientes que chegavam aos consultórios desses especialistas com problemas reencarnatórios. Ele narra um caso muito interessante de um jovem libanês que, um acaso da vida, ele teve que, com a família, mudar-se de uma região do Líbano para outra. E nessa outra região falava-se um outro dialeto. E quando ele chegou lá, a cabeça dele deu um estalo. E ele reconheceu tudo daquela região. E começou a falar o dialeto da região. Disse, pois é, mas eu sou o fulano de tal. Uma certa pessoa que havia vivido naquela região e que havia falecido há anos passados. Então os cientistas foram pesquisar. Então eu vivi aqui, pesquiso os registros, tudo bem, comprovado. Eles não tem mais. Eu tinha uma casa aqui, nessa região, no alto do morro. Então pegaram as ferramentas e foram lá para o alto do morro e encontraram os escombros da casa. E ele disse aos cientistas, e essa casa, eu escondi tanto em dinheiro nessa casa. Aí ele pegou uma ferramenta, olhou, achou um lugar na parede, quebrou a parede e tirou de dentro da parede uma caixa com o dinheiro que estava ali guardado. Vejam, amigos, aí não há nada de místico, de filosófico. É um fato físico. Como aconteceu em Huntsville com as irmãs Fox, que as meninas iam dormir e ouviam um ruído, assim, umas pancadas. Aí elas convencionaram, colocaram o alfabeto e começaram a dar tantas pancadas correspondente às letras do alfabeto em very good English, não em português. Então elas iam, o barulhinho lá do outro lado fazia a mesma coisa. Então elas criaram um telégrafo, um código Morse, com quem, e elas achavam que aquilo era uma brincadeira de alguém. E no final das contas, o indivíduo que se comunicava com elas disse quem era, deu o nome, e disse que havia sido assassinado naquela casa, enterrado num certo cômodo da casa. Aí chama a polícia, vai lá, cava e acha os despojos do morto. Então, meus amigos, 1000 formas diferentes nos provam a imortalidade da alma. Então, esse experimento aqui, se eu provo que B é A reencarnado, eu provo que existe uma vida espiritual. Algumas pessoas, mas a Bíblia eu já ouvi isso N vezes, inclusive em debates, em rádio e televisão. A Bíblia é contra a reencarnação.
A Bíblia fala de reencarnação o livro inteiro. É evidente, amigos. Você acharia, a Bíblia foi escrita em 600 anos. Começou com línguas já mortas e terminou com línguas também já mortas. Se você pegar um grego moderno e um grego antigo, os dois falam grego, mas não se entendem. É como se fossem duas línguas distintas. Então vejam só. Hoje nós falamos em quais são as linguagens que nós usamos na nossa modernidade cibernética. Falamos em backup, não é isso? Ô, cara, deleta essa coisa aí. Antes que eu delete você. Ou eu faço um backup de você. Olha, amigo, o backup está no disco, não é isso? É o informês. Hoje é uma nova língua, informês. Haveríamos de achar isso na Bíblia? Com certeza que não. A Bíblia foi escrita com as formações verbais, com as expressões idiomáticas da época, que eram profundamente diferentes das expressões de hoje. Porque se não se falasse o idioma e os costumes da época, as pessoas não se entenderiam. É como você entra no CBD e vê aqueles caras falando de informês, você fica assim, flutuando, assim, feito um astronauta, não entendendo coisa nenhuma. Precisa ser um iniciado na área para entender a linguagem dos técnicos de informática, não é isso? E essas são todas as ciências. Estou citando a informática apenas para dar um exemplo. Então, amigos, a palavra que mais próximo chegava da reencarnação, à época, era ressurreição. Aquelas pessoas não sabiam como, mas eles sabiam que os mortos voltavam. Se você for em Isaías capítulo 26, diz lá o profeta: aqueles aos quais a morte foi dada viverão de novo. Os mortos ressurgirão ou ressuscitarão. Veja, há uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Marcos, capítulo 8, em que Jesus pergunta, e eu acho que em Marcos está melhor escrito, né? Em Marcos ele diz assim, pergunta Jesus aos apóstolos: quem dizem que os homens que eu sou? Claro que Jesus sabia. Jesus é o Espírito que organizou o planeta terrestre. Conhece os nossos pensamentos, nos conhece, cada um de nós, pessoalmente. Não pense você que Jesus está lá no céu e ignora que você existe. Isso não é verdade. Jesus nos conhece pessoalmente, cada um de nós, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas pessoalmente pelo nome. Quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos responderam: uns dizem que é João Batista, que é Elias, ou algum dos profetas ressuscitado. Então veja, Jesus provocando o ensinamento da reencarnação. Veja no capítulo 17 de Mateus e capítulo 9 de Marcos, tem uma outra passagem em que eles discutem, Jesus e os apóstolos, sobre João Batista. E Jesus disse: o Elias que eles esperavam já veio, referindo-se a João Batista, mas eles não o reconheceram. Ora, João Batista, filho de Isabel e Zacarias, e foi conhecido
os seus pais eram conhecidos, foi visto criança, ele não podia ser Elias ressuscitado. Porque o Elias lá no cemitério ele teria saído de lá e passado a chamar João Batista. Não foi assim. Então, João Batista era Elias reencarnado, não ressuscitado. Porque ressuscitar é impossível. Meus amigos, as leis naturais são as leis de Deus. E as leis naturais fazem com que um corpo morto, homem ou animal, lançado ao túmulo, ele se decompõe. Os próprios micro-organismos, os indivíduos microscópicos que compõem o nosso corpo, numa aparente geração espontânea, só aparente, ele, no momento em que o corpo espiritual se afasta, que é o pensamento que controla esse universo celular, ele se retirando, há decomposição cadavérica. E aquela matéria é dispersa da natureza para formar vegetais, que são comidos pelos animais. Então, forma o capim, o boi come o capim, o homem come o boi. E como é que fica? Ressurreição, impossível. Como se quer, e nos causa assim, até uma certa sensibilidade, pessoas às vezes esclarecidas, cultas, defenderem princípios que chocam a razão. Certo? Então, conta João, no seu Evangelho, capítulo 3, que entre os judeus havia um homem de grande cultura, que era príncipe entre os judeus, era senador dos judeus, de nome Nicodemos. Nicodemos procura Jesus à noite e vai argumentar com Jesus: mestre, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus pergunta: tu és mestre de Israel, eles conhecem essas coisas? Jesus ainda acrescentou: ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo. Então, meus amigos, dizer que os textos do Velho Testamento ou do Novo Testamento são contrários à reencarnação, há um erro extremamente grave. É que não havia uma expressão na época, a palavra reencarnação, o reincarnation do inglês, são expressões modernas que só vieram à luz nos últimos anos, nas últimas décadas. Não poderíamos, sem dúvida, encontrar uma expressão modernista num texto com dezenas de séculos escritos no passado. Meus amigos, mas a reencarnação é uma coisa boa ou é uma coisa má? Boa pergunta, né? É bom ou é mal a reencarnação? É para lá de bom, né? É ótimo, né? Mistura de bom com ótimo, né? Vejam só, eu não quero virar pó no sepulcro. Não seria tão triste? Puxa, todos nós passamos uma vida de lutas terríveis, né? Às vezes 40, 50, 80, pessoas que vivem mais de 100 anos de lutas enormes, depois virar pó. Para quê? A vida fica desse sentido. E é isso que nós respeitamos nas pessoas de grande inteligência, de grande cultura, que têm dificuldade de aceitar a religião e se tornam materialistas, porque tentam impingir conceitos que o cérebro dessas pessoas não consegue digerir. E quando dizemos que a doutrina espírita veio para eternizar-se, é porque ela vai jogando e vai crescendo. Eu fico surpreso. O Espiritismo fez agora, no dia 18 de abril de 2007, ele fez 150 anos. O Espiritismo já tem milhões de adeptos no mundo inteiro em 150 anos. Por que razão?
porque ele emite conceitos lógicos, lúcidos. E é uma coisa boa, porque eu não quero virar pó no sepulcro. Eu não quero que meus entes queridos já falecidos tenham desaparecido para sempre, meus pais, por exemplo. Nem os meus entes queridos, mulher e filhos atualmente, nem os meus amigos, nenhum de vocês aqui. Pretendo que vocês continuem existindo ad eterno, para gastar o latim, não é isso? E as pessoas que nós admiramos, tá? Ao longo da história, nós aprendemos a admirar muitas pessoas, muitas inteligências notáveis. Allan Kardec é um deles, pelo qual eu tenho uma grande admiração. Allan Kardec ouviu falar de espiritismo em 1854. 3 anos depois, em 1857, ele edita o Livro dos Espíritos. Como pode? 3 anos. E depois escreve 20 livros notáveis. 8 basilares da doutrina e 12 volumes da Revista Espírita, num total de 20 volumes dessa grossura. Kardec trabalhou pelo Espiritismo apenas 15 anos. Então, que inteligência notável. Não só ele, muitos outros, né? Os grandes pintores, os grandes escritores, os grandes compositores musicais, os educadores, os pedagogos notáveis, como falou-se muito na obra de Kardec, Pestalozzi, não é isso? E outros mais, Maria Montessori e outros mais. Então veja, amigo, poxa, são pessoas que nós admiramos. Queremos que elas virem pó, não seja triste. Vamos lá longe. A reencarnação, ela dá um sentido à vida. Ela mostra que há dois, vamos separar em 2 águas. Uns dizem assim, não, morreu, se for da minha religião, vai para o céu, se não for, vai para o inferno sofrer eternamente. O Espiritismo. Todos os filhos de Deus viverão tantas vidas quantas se fizerem necessárias neste planeta terrestre para evoluir, e todos serão felizes. Todos. Até os criminosos, os homicídios, os sequestradores, os traficantes de drogas, os perturbadores da ordem pública, todos eles serão, pela lei da reencarnação, levados a uma vida feliz no universo. Não é muito mais lógico? Não é muito mais sensato? Será que Deus criou seus filhos para supliciá-los eternamente no inferno do fogo? Só uma mente doente para conceber tais princípios é uma audaciosa infantilidade na presença de Deus. Então veja, amigos, vamos mais longe um pouquinho. Nós dizemos que Deus é bom. Deus é a suprema misericórdia, a suprema justiça. A minha esposa trabalha com excepcionais há muitos anos. Eu olho aquelas crianças estropiadas, nascem deformadas, verdadeiros monstrenhos, nascem, saem do ventre materno com sequelas gravíssimas. São as dicotomias, a imbecilidade, a idiotia, a oligofrenia, a mudez, a surdez, a cegueira, congênitos, deformações físicas alarmantes, já nascem no ventre materno desse estado. Onde está a bondade de Deus? Onde está a misericórdia divina? A reencarnação, ela nos diz, ele está assim porque errou no passado. É alarmante porque é um suicida que volta e traz as sequelas próprias daqueles que agrediram desastradamente o seu próprio corpo físico. São essas pessoas que nascem com a hidrocefalia porque deram um tiro na cabeça, a asma brônquica gravíssima daqueles que se lançaram na morte pelo afogamento, a tetraplegia daqueles que se mataram pelo enforcamento.
as cardiopatias graves, daqueles que atiraram contra o próprio peito, e vai por aí fora. Mas Deus, a cada um, dá uma oportunidade. Nós cometemos um erro grave, voltamos para corrigir o erro grave, quantas vezes forem necessárias. O banco divino não está pobre para nos conceder novos empréstimos na forma de novas existências. Deus, meus amigos, sabe educar seus filhos. Não depende de nós. E eu vou mais longe. Doente, pobre, bomba para todo lado. E lá não tem a igreja que tem a chave do céu. Meus amigos, eu viajei por países da Ásia, onde eu não vi nenhuma das igrejas que nós vemos aqui no Brasil. Vi muito budismo, mas não vi o neopentecostal nem nessas igrejas católicas. E o que aconteceu? Essas pessoas foram todas para o inferno porque não puderam se converter a uma igreja que não existe no país onde nasceram, viveram e morreram. Onde está a justiça, a misericórdia divina nesse aspecto? Claro, quem nasceu bonitinho, saudável, na família rica, pôde ir às melhores universidades do mundo, e ainda vai para o céu, e o coitado vai para o inferno. Meu Deus do céu. Este é um céu, para ser honesto, que eu muito questiono. Eu pessoalmente acho que céu e inferno são estados de alma. Quando nós estamos, eu até diria que céu e inferno é um outro céu, é um outro nome que se dá a uma consciência tranquila, a paz de consciência. Isso é o céu. Então, meus amigos, a doutrina espírita tem essa característica. Ela nos dá dentro de uma lógica contundente. Eu já peguei pessoas céticas, abalei os conceitos da pessoa, porque a pessoa rejeitava no espiritismo aquilo que pensava ser o espiritismo, só que o espiritismo não é aquilo que aquela pessoa pensa. Há pessoas que fazem ideias absurdas sobre o espiritismo, mas gradativamente o espiritismo vai se expandindo sutilmente. À medida que a humanidade evolui, ela sentindo sede de esclarecimentos espirituais. E a doutrina vai nos trazendo, gota a gota, vai chegando a todas as regiões planetárias, porque o fenômeno mediúnico, ele é do ser humano. Há médiuns em Bagdá também. Há médiuns na China, aquelas regiões gigantescas, com milhões e milhões de habitantes na China setentrional, às margens dos meandros do Yangtze-Kiang, aquele imenso rio. Ali não há igreja pentecostal, não há igreja católica. Aquele é um povo que até o próprio budismo não é visto com simpatia pelo supremo poder comunista chinês. Mas a mediunidade, amigos, vai chegando devagarinho, iluminando as nossas consciências, a nossa vida, abrindo os nossos olhos. Tantos experimentadores, como o Dr. Ian Stevenson, que produzia através da regressão de memória, de ir lá no passado, fazer um indivíduo, que às vezes um americano nato, falar uma outra língua, coisa pela qual o cidadão americano não tem a menor simpatia, porque ele sabe que ele anda pelo mundo e todo mundo fala inglês com ele. O mundo tem a obrigação de falar inglês com o americano. E de repente,
num processo mesmérico de regressão de memória, o indivíduo toma outra personalidade, começa a falar outro idioma, conta toda uma história e às vezes explica certas sequelas congênitas. Por que ele está assim? Quem diz isso? Não é um místico, não é um religioso, é uma equipe de cientistas que analisaram 600 casos de evidência de reencarnação. Infelizmente, o tempo não nos permite uma excursão sobre o assunto, que é muito vasto. Meus amigos, nós, espíritas, estamos convencidíssimos da lei da reencarnação. E, acima de tudo, a unanimidade da opinião dos espíritos através dos médios em todas as eras da humanidade. Pegue os 456 livros de Chico Xavier e ele fala de reencarnação da primeira página do primeiro livro à última página do livro 456. E assim foi Zilda Gama, assim foram Ivone do Amaral Pereira, nossa diletíssima amiga, já deixou esse mundo e nos deixou muita saudade. Divaldo Franco bateu a casa aí dos 200 livros publicados, 60 anos quase de trabalho espírita na Europa. A gente tem que aplaudir de pé. Então, queridos amigos, esse é o nosso tema de reencarnação, que ela ilumine as nossas vidas, esclareça o nosso entendimento. Muito obrigado.